quem tem terra não erra. Acredito que você já ouviu esse ditado e ele está muito bem alinhado ao que é o mercado imobiliário. Mas, apesar disso, devo te alertar que nós não devemos negligenciar alguns pontos, alguns passos importantes antes da aquisição do primeiro imóvel. E o primeiro passo é o que você está dando agora, aqui assistindo esse vídeo, que é buscar conhecimento. Você tem que primeiro buscar conhecimento antes de investir em qualquer imóvel. Você tem que entender do mercado imobiliário, você tem que entender as regras do jogo, você tem que entender como é que você vai lucrar nesse mercado, como é que você vai realmente realizar um investimento, realizar lucro nesse mercado, que é o mercado imobiliário, que é extremamente vasto, vários segmentos, várias tipologias de imóveis, várias estratégias. Então é um mercado muito diversificado, muito rico em termos de estratégias, em termos de ativos, e por isso que você tem que buscar preparação, porque você vai ter que entender primeiro esse mercado, que é repleto de oportunidades, repleto de estratégias, para você entender por onde você deve começar, como é que você deve começar, com quanto você deve começar, qual o segmento que você deve começar. Então você tem que dar esse primeiro passo, e você já está dando esse passo assistindo esse vídeo aqui no nosso canal. Como diz Warren Buffett, invista naquilo que você conhece. Então você primeiro tem que entender esse mercado para você poder começar a investir, e é isso que a gente vai trazer aqui para vocês. A gente vai trazer aqui o que você precisa começar a entender nesse mercado para você poder realizar investimentos de forma assertiva e obter os seus objetivos, que é lucratividade, evolução patrimonial ou, se for o caso, renda passiva. E esse é o segundo passo. O segundo passo é você definir os seus objetivos nesse mercado de acordo com o seu momento de vida e recursos disponíveis. Por exemplo, pode ser que você seja uma pessoa que já alcançou um patrimônio aí muito significativo, você já tem uma tranquilidade financeira, e aí você agora está nesse momento aí, como você já conseguiu construir esse patrimônio, você está dando uma desacelerada, você está aí pensando em ativos que vão gerar uma renda passiva para você, que vão gerar ali uma renda todo mês, sem precisar de muito trabalho, sem precisar de esforço. Aí, talvez, nesse caso, você tenha que partir para o aluguel, né? Imóveis para fins de aluguel, aí como galpões, salas comerciais, apartamentos, kitnets. Talvez se você estiver dentro desse perfil, talvez esse seja os melhores ativos, e você deve focar nesses imóveis para fins de formar sua renda passiva e conseguir ali desacelerar em relação ao seu trabalho, em relação às suas atividades, e ter mais tempo para a família, descansar mais, viajar, enfim, formar sua renda passiva a partir desses ativos, desses imóveis. Agora pode ser que você esteja no momento que você está pensando em crescimento patrimonial, multiplicação patrimonial, você ainda não tem patrimônio suficiente para formar uma renda passiva significativa que vai pagar ali as suas despesas mensais, que vai pagar os seus custos mensais. Então você está nesse momento de multiplicação, crescimento patrimonial. Você tem que buscar ativos, imóveis no mercado imobiliário ou estratégias que vão possibilitar que você tenha esse crescimento, essa multiplicação patrimonial. E aí o mercado imobiliário ele é repleto de opções, estratégias, investimentos que proporcionam esse crescimento, essa evolução patrimonial. E aí, para citar algumas dessas opções, dessas estratégias ou formas de investimento, nós temos terrenos, aquisição de terrenos, imóveis na planta, crowdfunding imobiliário, cotas de empreendimento imobiliário, construção de casas para fins de venda, enfim, são várias opções, house flip, retrofit, são várias opções aí que o mercado imobiliário oferece, que você pode escolher uma dessas opções, estudar uma dessas opções, se aprofundar em um desses segmentos para você começar a investir pensando em evolução patrimonial. Dentre esses segmentos, eu destaco o leilão de imóveis, que é a estratégia que eu uso para evolução patrimonial, multiplicação patrimonial. Eu sou investidor no mercado imobiliário porque eu entendo que é o melhor segmento para fins de evolução patrimonial. E aí que entra o ponto. Feito esse segundo passo, definido seus objetivos, você quer formar renda passiva ou você quer multiplicar o patrimônio? Se for renda passiva, são esses imóveis aí que eu já falei para você, essas opções que o mercado oferece. Se for crescimento, evolução patrimonial, aí a gente tem essas opções, e aí você tem que estudar cada uma dessas opções e escolher, mas a que eu mais indico são os leilões de imóveis. Para mim, é a melhor estratégia para quem está pensando em evolução, multiplicação patrimonial. E o que me faz levar essa conclusão que é a melhor opção para você começar a ir no mercado imobiliário para fins de evolução, crescimento patrimonial. Primeiro, porque tem uma barreira de entrada em termos financeiros muito baixa. Se você tiver poucos recursos para começar, você já pode começar a ir nos leilões de imóveis. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico como é que você começa a investir em leilões de imóveis com pouco dinheiro, e lá eu mostro que tem imóveis ainda no mercado por menos de 50 mil reais, e esses imóveis, além de ir por menos de 50 mil reais, ainda aceitam que você financie esses imóveis. Alguns imóveis da Caixa aceitam financiamento dando uma entrada de 5%, só 5% do valor do imóvel para você financiar, então uma entrada muito baixa. Além disso,
disso, de tempos em tempos, a Caixa ela abre a possibilidade de você adquirir esses imóveis sem entrada. Então, uma outra possibilidade muito boa aí nos leilões de imóveis. É um mercado que tem uma barreira de entrada em termos financeiros muito baixa. Além disso, é um mercado com alta rentabilidade, retornos ali de 30%, 50%, em alguns casos até mais de 100% do valor investido. Então, uma alta rentabilidade, um retorno rápido, ali em 12 meses, em alguns casos até menos do que isso, bem menos do que isso, você já tem um retorno do investimento, e também exige menor tempo de dedicação se comparado a outras formas de investimento no mercado imobiliário, como por exemplo a construção de casas para fins de venda, que aí você tem que dedicar muito tempo ali à obra, tocar a obra, fiscalizar a obra, então exige muito tempo de dedicação. E os leilões de imóveis não, você trabalha em casa ali de forma remota, em alguns momentos você vai precisar fazer algumas diligências, reformas, são pequenas reformas, pequenos reparos que esses imóveis de leilão exigem, então não é nada do outro mundo fazer uma reforma de imóvel e leilão. Então é um mercado que vai exigir muito pouco tempo de dedicação da sua parte, e aí possibilitando que você, tendo esse crescimento patrimonial mais rápido, você comece ali a migrar para forma de investimento que é a renda passiva. Você adquire esses imóveis aí, galpões, apartamentos, kitnets, para viver só de aluguel de renda passiva. Então, os leilões, para mim, é o melhor segmento para começar o mercado imobiliário, com o objetivo de multiplicar patrimônio, crescer patrimonialmente. Então, obtida a preparação, né, você foi lá, adquiriu o conhecimento, você vai entender lá todos os segmentos do mercado imobiliário, você escolhe o segmento que você quer atuar, de acordo com seus objetivos, né, também você vai definir seus objetivos. Aí, o próximo passo é elaborar o seu planejamento estratégico, como é que você vai operar nesse mercado. Você tem que primeiro se planejar para você começar a operar nesse mercado, começar a adquirir imóveis em leilão. Mas claro, antes disso, você também tem que se aprofundar mais ali nos leilões de imóveis, você tem que estudar mais nos leilões de imóveis, você tem que buscar uma preparação. E aí, a gente tem aqui o nosso curso Expert em Leilão de Imóveis, que vai dar essa preparação completa para você poder começar a investir aí nos leilões de imóveis. Primeiro faz aquela preparação geral, você estuda o mercado, você vê os segmentos, você vê qual o segmento melhor para investir, você vê ali qual o segmento que está mais alinhado aos seus objetivos, e aí você definido isso, você tem que se aprofundar ainda mais para poder dominar todo o mercado, né, todo o segmento do mercado imobiliário que você vai começar a investir. E aí, né, você definiu os leilões como seu segmento, para você começar a investir, você tem que se aprofundar mais ainda nesse ramo, para você entender tudo, para poder começar a investir com segurança. Então, definido tudo isso, aí você tem que fazer o seu planejamento estratégico, e esse planejamento estratégico envolve quais etapas aí nesse planejamento. Primeiro, você tem que definir as localidades onde você vai começar a arrematar imóveis. Definidas as localidades, aí você tem que fazer a sua preparação financeira. Você vai ter que formar o seu caixa, verificar quanto é que você tem caixa, qual é o seu orçamento ali para começar a arrematar imóveis. Você também tem que verificar a sua situação creditícia, você tem que, se seu nome está sujo, você tem que começar a negociar as dívidas aí para limpar seu nome, porque você pode adquirir, como eu falei, você pode adquirir imóveis de forma financiada, então você tem que estar preparado financeiramente para poder começar a investir nesse mercado. Então você tem que definir as localidades que você vai arrematar imóveis, você tem que se preparar financeiramente em termos de caixa, quanto é que você tem caixa para começar a investir nesse mercado, e também a sua situação creditícia para você ali, né, ter ali depois você arremata o imóvel e ter o financiamento negado, porque você tá com um problema financeiro aí, tá com uma restrição ao crédito, então você tem que fazer essa preparação financeira para poder começar a investir aí nos leilões. E aí, em relação às localidades, né, como é que você se prepara em relação a isso? Bom, você tem que começar a investir, você tem que priorizar os locais que você conhece ou já estudou. Então, se você já conhece uma determinada região, por exemplo, a localidade onde você mora, você tem que priorizar os imóveis aí da sua localidade. Mas isso não quer dizer que você não possa arrematar imóveis em outras localizações, em outros locais do seu estado ou até mesmo do país. Você hoje pode arrematar imóveis em todo o Brasil. O mercado hoje ele é totalmente digital, o mercado de leilões hoje é totalmente digital em todas as suas etapas. A participação no leilão, hoje a esmagadora maioria dos imóveis em leilão estão em sites de leiloeiros, e esses sites possibilitam que você participe de forma remota. Os processos ali de desocupação, regularização do imóvel, hoje são todos digitais, então você pode arrematar imóveis em todo o Brasil. Mas antes de você começar a arrematar imóveis nessas localizações, nessas localidades, nessas regiões, você tem que primeiro estudar essas regiões, tem que entender quais são as melhores localizações dessas regiões, dessas cidades que você pretende arrematar. Você tem que ter contatos nessas regiões, formar uma rede de contatos nessa região, ter um network, fazer parceria com corretores, correspondentes bancários, imobiliários nessas regiões, para no momento da venda do imóvel você conseguir vender esse imóvel de forma mais rápida. Parceria ali também com prestadores de serviço, uma pessoa para realizar a reforma, um pintor, para você depois
colocar à venda esse imóvel. Então você tem que formar essa rede de parceiros, essa rede de contatos, você tem que estudar a região, você tem que conhecer bem a região, conhecer bem as localizações antes de você começar a arrematar imóveis nesses locais. E aí, como eu falei, você não precisa ter muitos recursos para começar a arrematar imóveis, né? Você pode começar com poucos recursos. E aí vamos falar aqui, vamos definir com poucos recursos ali menos de 50 mil reais. Porque, como eu falei, tem imóveis indo a leilão aí por menos de 50 mil reais. Você encontra imóveis ali por menos de 50 mil para arrematar. Tem um vídeo aqui no canal, como eu já disse aqui, tem um vídeo que a gente fala sobre isso. E esses imóveis permitem, por exemplo, que você dê só ali 5% de entrada. Se for um imóvel da Caixa, você dá só 5% de entrada se aceitar financiamento. E além da entrada, se for um imóvel da Caixa, algumas modalidades você vai ter que pagar a comissão do leiloeiro, que aí é mais 5% do valor do imóvel, então você vai ter que pagar a comissão do leiloeiro. E além dos 5% de entrada e da comissão do leiloeiro, você também tem que pagar ali os custos para a regularização documental do imóvel, que aí é a escritura ou a taxa do contrato de financiamento e o registro do imóvel, além do ITBI. Então você vai ter que pagar esses custos para regularizar o imóvel, colocar o imóvel no seu nome, porque só é dono quem registra. É algo que você tem que ter muito claro em relação ao mercado imobiliário, só é dono quem registra. Se você for lá adquirir um imóvel em leilão e você não passar por seu nome, você não colocar isso aí nos custos de aquisição, você vai ter problema com o banco, porque o banco ele tem uma urgência que tira esse imóvel no nome dele. E isso são os imóveis da Caixa. Mas, por exemplo, em leilões de outros bancos, em algumas situações, eles permitem que você faça financiamento, mas dando uma entrada maior do que a da Caixa, mas também há a possibilidade de financiamento. Então você tem os leilões judiciais que você pode dar 25% de entrada, uma proposta parcelada, pagar o restante até 30 vezes de forma parcelada. Outros bancos também permitem aí que você também financie, mas dando uma entrada um pouco maior do que em relação à Caixa. Como eu falei, se for imóvel da Caixa que aceita financiamento, você vai ter que dar 5% de entrada ali no financiamento, aí você vai ter que pagar a comissão do leiloeiro, se for uma modalidade da Caixa ali que precisa pagar a comissão do leiloeiro. Tem algumas modalidades que não vai ter comissão de leiloeiro, como a venda online, a venda direta, você não vai pagar leiloeiro. E além da comissão do leiloeiro, você vai ter que pagar ali também os custos para a regularização do imóvel. Esses custos estão ali entre 6% a 7% ali do valor de arrematação do imóvel, que aí é o ITBI, a escritura ou contrato de financiamento, ou taxa do contrato de financiamento, como a gente já citou aqui, e também o registro. Juntando esses custos que você vai precisar pagar de forma imediata, isso aí dá entre 16% a 17% do valor da arrematação que você vai precisar ter em mãos, você vai precisar ter em caixa para poder viabilizar a aquisição imediata desse imóvel ali após a arrematação em leilão. Então, se for um imóvel ali de 50 mil reais, e você vai pagar entre 16% a 17%, então você vai precisar ter em caixa para pagar de forma imediata ali entre 8 a 9 mil reais. Então, assim, é um mercado realmente que possibilita que pessoas ali com poucos recursos, sem muitos recursos, já comecem a investir e ter essa alta rentabilidade que eu citei aqui, né, num retorno muito rápido comparado ali a outros mercados. Bom, mas esses são os pontos, esses são os passos que você tem que seguir antes de começar a comprar imóveis, adquirir imóveis para fins de investimento. Você tem que seguir esses passos, você tem que buscar preparação, você tem que definir claramente seus objetivos. E aí eu deixo aqui muito claro para você que se você ainda não tem patrimônio suficiente para formar renda passiva, você tem que focar ali no crescimento, na multiplicação de patrimônio. E o mercado imobiliário está repleto de formas de investimento, repleto de estratégias aí para você poder evoluir, crescer patrimonialmente. Eu citei algumas aqui, mas destaquei os leilões de imóveis, que é a estratégia que eu utilizo. Então eu utilizo essa estratégia, eu utilizo ali os leilões de imóveis para crescer patrimonialmente. Então você tem que definir claramente esses objetivos e aí você está totalmente preparado para começar a investir com segurança e aí realmente fazer dessa frase totalmente verdadeira: quem tem terra não erra, porque você cumpriu todos os passos necessários para começar a investir com total segurança no mercado imobiliário e obter alta rentabilidade, crescimento patrimonial e tranquilidade financeira. Mas era isso que eu queria trazer hoje aqui para você, né? Trazer esses passos para você poder realizar ali os seus primeiros investimentos no mercado imobiliário. E se você gostou desse vídeo, pedir para você deixar o like aqui para ajudar o nosso canal a continuar crescendo e também se inscrever para continuar aí recebendo, né, as novidades e os vídeos que a gente traz aqui semanalmente sobre leilão de imóveis. E para você ficar mais por dentro ainda dos leilões de imóveis, assiste esses vídeos aí que eu vou deixar aqui para você poder dominar os leilões de imóveis e se tornar um grande investidor nessa área.